Olá meninas, bem-vindas a mais um estudo do cafezinho da tarde. Comecei a fazer um videozinho aqui e meu esposo veio aqui me chamar e daí eu parei o vídeo para poder ir atendê-lo e agora eu vou recomeçar. Já tava no comecinho mesmo, então não tem tanto problema. O estudo de hoje ele vai ser no tema As Servas. Quando eu coloquei esse tema As Servas, eu tava pensando que as servas que o livro estava me mostrando eram as servas mulheres que serviram Jesus, quando na verdade eram as mulheres da época da igreja primitiva. Então eu passei um mês achando que eu ia estudar uma coisa e acabou sendo outra, mas a gente sabe que os propósitos de Deus, né, eles não são claros muitas vezes. E eu sei que eu aprendi muito nesse mês com relação a essas servas, as servas da igreja primitiva. E eu vou poder compartilhar um pouquinho com vocês hoje. Esse mês ele vai ser um pouquinho diferente, eu acho que o próximo mês também. Porque como não são mulheres específicas, aquele questionáriozinho que a gente tem, o questionário histórico de aplicação pessoal, eu não vou fazer. Então esse vai ser o estudo 4, nesse tópico As Servas, e não vai ter um estudo 5 esse mês. Então esse é o último estudo do mês, porque eu vou estar falando de 4 mulheres. Então são 4 mulheres que a gente vai estar falando hoje. O nome do estudo é Serviço Altruísta. A primeira mulher que a gente vai estar falando é Dorcas. Os Olhos de Amor. Em Atos 9:36, a gente lê que Dorcas ela era uma mulher cheia de boas obras e de caridades. Então a gente lê sobre, não sei se vocês já leram sobre a história de Dorcas, mas a gente lê sobre como ela era uma mulher que se ocupava de fazer o bem. Ela fazia cobertores e roupas para as viúvas que eram parte das pessoas mais necessitadas da época e em sua cultura. Então, não sei se vocês pegaram, né, os estudos anteriores, quando a gente fez o estudo sobre viúvas, mas naquela época não existia aposentadoria, né? Então, se você perdia o seu esposo, numa sociedade patriarcal, você não tivesse filhos, você ficava destituída. Você não tinha uma provisão, você ficava à mercê de qualquer coisa que você pudesse fazer para conseguir dinheiro. Muitas mulheres, infelizmente, caíam na prostituição, outras viravam pessoas que pediam esmolas, outras trabalhavam, né, outras conseguiam trabalho, faziam cesto, seja o que for que ela pudesse fazer para conseguir um sustento para a sua família. Então era muito, muito difícil a vida de uma mulher viúva naquela época. E Dorcas, ela na bondade do seu coração, providenciava o necessário para aquelas mulheres, né, que era roupa, vestimenta. Ela agiu usando os seus atos práticos de bondade em favor dos outros. Ela tinha um coração de bondade, né? As viúvas de Jopa testemunharam mostrando as muitas roupas feitas por ela. Você não sabe da história? Dorcas, eu vou pegar aqui a minha Bíblia para eu ler para vocês. Eu vou ler na minha Bíblia da mulher hoje. Essa é a Bíblia que eu vou usar. Minha Bíblia da Mulher de Fé tá lá embaixo. Atos 9:36. Quem tiver a sua Bíblia pode abrir aí em Atos 9:36. A ressurreição de Dorcas. Havia em Jope uma discípula no nome de Tábita. O nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando, mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizeram enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair todos, pondo-se de joelhos, orou:
Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. E, lhe dando a mão, levantou-a. Chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido em toda Jope, e muitos creram no Senhor. Então, uma das coisas que a gente vê na história dela é que Deus, ele foi glorificado pela vida de Dorcas, né? Em vida e em morte. Então, a partir do momento que ela morre, né? Aquelas viúvas, elas imploram a Pedro, né? Ali mostrando, olha o que ela fez por mim. E você vê o testemunho e o amor daquelas viúvas por Tabita, né? Por Dorcas. E depois que Deus, né, através do trabalho dos apóstolos, faz com que ela ressuscite, o nome de Deus também é glorificado, porque muitas pessoas vêm a crer através disso. Oi, Tenelma! Através dela. Então, assim, é algo incrível, né? O trabalho dela. Pessoas se alegraram e a satisfação explodiu na igreja. Então, foi um motivo de muito encorajamento para a igreja. O trabalho de vida, o testemunho de vida de Dorcas. Essa foi a primeira mulher, né? Primeira serviço altruísta. A segunda mulher, Lídia. O poder de uma mulher. Atos 16, 13. Se você puder abrir a sua Bíblia em Atos 16, 13. Diz o seguinte, ó. Sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos apareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Então, a primeira coisa, né, da forma como ela com que o texto a descreve, né, ela era adoradora. Então, ali era um lugar de oração, onde as mulheres vinham para orar. E Deus, ele moveu o coração de Lídia. Então, ela era uma pessoa que estava disposta a ouvir a voz do Senhor. Ela era adoradora, ela era atenciosa, ela foi batizada, o versículo 14 fala do seu batismo. Ela era influenciadora e ela era hospitaleira. Então, todas as qualidades maravilhosas descritas nesse pequeno texto sobre a vida dessa mulher. Eu fico me imaginando assim, quais seriam os adjetivos da nossa vida se alguém nos descrevesse em em 2 versículos. Se uma pessoa descrevesse você em 2 versículos, quais seriam os adjetivos que essa pessoa usaria, né? Fica aí a pergunta para a gente analisar nosso coração. Ela foi uma mulher próspera de negócios. Então, Lídia não era uma pessoa que tinha pouca condição financeira. Ela tinha bastante condição financeira. E a gente já falou sobre Lídia quando a gente falou sobre o estudo histórico das mulheres proeminentes, né? Que Lídia, ela era solteira. Ela tinha bastante condição. Vê o estudo anterior que a gente fez sobre Lídia. Mas esse segundo livro que eu fiz o estudo, que é As Mulheres Notáveis da Bíblia, de Elizabeth George, ela traz um pouquinho mais sobre Lídia. Ela fala que ela era uma mulher próspera nos negócios, porque o tecido de púrpura era um tecido que não era barato. E ela negociava esse tecido. Então, ela tinha uma condição boa, né? E ela foi super generosa com os apóstolos, né? Ela viveu as suas prioridades. Ela trabalhava com gosto com as suas mãos, como a mulher de Provérbios 31, 13.
Ela fazia as coisas de coração como para Deus, como Colossenses 13:23 fala. E ela compreendia as responsabilidades provindas das bênçãos. Você já pensou que tudo que é dado pra gente, né, como bênção, nós temos a responsabilidade diante de Deus de utilizar essas bênçãos para a sua glória, não para o nosso próprio benefício. Então, vou dar um exemplo. Ela tinha uma casa provavelmente grande, porque os apóstolos não andavam só poucas pessoas, né? Eles andavam ali com a comitiva quando eles iam nessas viagens. E ela convidou todo mundo para ficar na casa dela. Então, você imagina aí alimentar desse tanto de gente, cansada, precisa ter quarto, precisa... Com nós, como donas de casa, se chegar aqui 10 pessoas na minha casa para eu poder atender, poder ter alimentação, poder ter a preocupação, né, de poder estar ajudando essas pessoas. Então, você vê que ela era uma pessoa que tinha uma condição, ela tinha servos e ela usou isso. A fonte de riqueza dela, ela compreendia que Deus era a fonte da sua riqueza. Deus era a provisão da sua riqueza. Deuteronômio 8, 17 e 18 fala sobre isso, que nós devemos ter o zelo de que nós temos o cuidado, que a nossa riqueza, nós não, depois de ficarmos ricos, né, com bens, tendo bens, seja lá qual bem for, nós não pensemos que esses bens foram dos nossos próprios, veio do nosso próprio esforço em si. Sim, nós temos uma responsabilidade em buscar as coisas, mas nós temos que compreender que a força do nosso trabalho, a oportunidade do nosso trabalho, as portas, né, e janelas, o Senhor abre para nós. Então, Deus, ele é o suficiente provedor da nossa vida. E Ele é quem nos dá a força, a saúde e nos recompensa com o nosso trabalho, né? É nosso trabalho semear, mas do Senhor vem a colheita. O propósito da riqueza, né? Primeiro, a fonte da riqueza é o Senhor, e o propósito da riqueza é apreciar, fazer o bem e compartilhar. Então, apreciar o que o Senhor tem nos dado, nós devemos ser satisfeitos com o que o Senhor tem nos dado. Nós devemos fazer o bem usando o que o Senhor tem nos dado. E nós deveremos compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado. São as três coisas com relação à riqueza, né? Aos bens que nós temos. Uma coisa com relação a isso, a satisfação, um pastor de uma igreja que eu fui membra, né, que a gente serviu durante um tempo, ele falava o seguinte, que se você não for satisfeito com o que você tem hoje, você dificilmente será satisfeito com qualquer coisa que Deus colocar na sua vida no futuro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um sofá que a gente comprou quando a gente casou, eu acho que uns 2 anos depois que a gente casou. Eu comecei a sentir dor nas costas com o sofá que eu tinha, que eu ainda tenho, tá? Em outra parte da minha casa, mas não é o principal sofá que eu uso. E a gente decidiu comprar um sofá novo. E a gente comprou o sofá. O sofá já tá ali bem utilizado, né? Embora eu tenha o zelo, eu sempre lave, eu tenha aquele cuidado, toda dona de casa deve ter com os seus móveis. Mas o sofá já tá ali com, né, com fita ali segurando algumas partes do sofá. Enfim, o sofá já tá ali bem amado, né? E por um bom tempo eu fiquei pensando e procurando outros sofás e pensando em investir nisso e tava muito, muito incomodada com o meu sofá. E daí eu parei e pensei, eu digo, Senhor, o problema não é o sofá. O problema sou eu. Se eu não ficar satisfeita com o meu sofá com fitinha, segurando ali um pedaço para as crianças não rasgarem, eu não vou ficar satisfeita com nada, né? O problema não é o sofá. A prioridade hoje não é o sofá. O sofá tá ali bom, confortável, tranquilo. E isso não vai tirar a usabilidade, né? A capacidade de utilizar o sofá. A utilidade do sofá. Eu acho que eu acabei de criar uma palavra, usabilidade. A utilidade do sofá. E eu coloquei o propósito no meu coração. A gente tá... na nossa família, a gente sempre tem planos financeiros, né? A gente tem um plano, o que é que a gente vai fazer, qual vai ser o caminhar da família nesse ano para isso, né? Sempre tem propósitos. E o nosso propósito é outro, não é um sofá agora. Então, a gente tem a necessidade dessa outra coisa. Então, o sofá, eu tô satisfeitíssima com o meu sofá com fitinha.
E às vezes dá uma agonia, mas aí a gente lava o sofá, pronto, tá novo, né? Lavou, tá novo. E bota mais fitinhas se precisar. Mas a gente tem que aprender a ser grata e satisfeita com o que a gente tem. Ou a gente tem que compreender que se a gente não tá satisfeito com o que a gente tem hoje, dificilmente a gente vai ficar satisfeita com qualquer coisa que Deus nos dê na nossa vida. Então vamos lá. Primeiro foi Dorcas, depois Lídia. A próxima, Priscila. Priscila, serva, companheira, itinerante, zelosa e hospitaleira. 1 Coríntios, se você puder abrir em 1 Coríntios 16, 19. 1 Coríntios 16, 19. Diz o seguinte: as igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Então, esse versículo, e tem outro versículo também. Segunda Timóteo 3, deixa eu ver se é isso. 2 Timóteo 3. Versículo 12. Não, Romanos 16. Romanos 16, 3 e 4. Romanos 16, 3 e 4. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne nas casas deles. Saudai meu querido. Aí ele começa falando de outras pessoas. Então, ela era serva, companheira, itinerante, porque ela andava, né, ali servindo, zelosa e hospitaleira, compreendedora, disponível e perseverante. Sofrimento e glória. Voluntariamente, eles colocaram o pescoço à prova embaixo do machado por Paulo. Então, foi essa referência que eu li agora. Algumas coisas sobre o testemunho de Priscila, né? Quem não conhece a história de Priscila, Priscila e o seu esposo, Áquila, eles faziam tendas e eles foram cooperadores de Paulo também por permitirem que Paulo trabalhasse com eles para fazer essas tendas, né? As pessoas moravam em tendas naquela época, e daí eles faziam essas tendas para habitação, e ela dava oportunidade a Paulo de ter sustento, né? Quando ficava, e também ajudava o ministério e abria as portas da casa deles para a própria igreja. Então, as duas coisas sobre o ministério de Priscila. Primeiro, espere sofrer. Então, não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Infelizmente, hoje em dia, o ministério o evangelho, né, da prosperidade fala que segura a tua bênção, né? Aquela coisa toda de como se o cristão, depois que você se tornasse cristão, você não pudesse esperar mais maldade no mundo, mais dificuldade. E o verdadeiro evangelho, a gente sabe que não é isso, né? Cada um pega a sua cruz e siga. Então, a gente é para esperar, né? Jesus fala que nesse mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. 2 Timóteo 3, que essa agora é a referência, e 12, diz o seguinte: ora, todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Filipenses 1:19. Filipenses 1:19.
porque estou certo que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus, me redundará em libertação. 1:29, não 19. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente de crerdes nele. E alegre-se no sofrimento. Mire os olhos em Cristo do outro lado das lágrimas. 1 Pedro 4, 12 e 13. Gente, isso eu não tô falando como algo fácil, né? Vai dizer, fique sorrindo enquanto você sofre. Ninguém aqui é masoquista, não. Mas nós temos que ter a consciência de que esse mundo é passageiro e que também o nosso sofrimento vai ser passageiro. Por quê? Porque Cristo vai voltar e essa vida é um sopro. 12, 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos sereis exultado. Eu achei muito interessante essa parte que ela fala, né? Alegre-se no sofrimento, mire os olhos em Cristo do outro lado das lágrimas. Então ela fala que quando a gente chora, né, a gente tem que mirar em Cristo, que está do outro lado das nossas lágrimas. Então essas foram, deixa eu ver se a Priscila tá aqui na... Pronto, essas foram as 3 primeiras e a última é Fibe, uma serva brilhante. O nome Fibe significa brilhante e radiante. Ela era irmã, né, membro da família de Deus, serva, a raiz de onde a palavra diácono e diaconisa origina-se é nessa palavra serva que é utilizado para caracterizar Fibe. Ela era socorredora, aquela que se levanta em casos de necessidade. Então, é aquela pessoa que você passou a necessidade, ela tá ali para te ajudar de alguma forma, né? Mesmo que seja em oração. Ela serviu humildemente cuidando dos doentes e pobres da igreja. Então, o ministério dela já era outro, diferente, né, do das outras mulheres. O trabalho dela era com aquelas pessoas realmente de condição financeira muito baixa, né, das pessoas bem pobres e doentes. Ela serviu sempre tendo um longo registro de serviço fiel. Colossenses 3 e 12, eu vou abrir aqui. Colossenses 3 e 12 diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de termos de afeto, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Essas mulheres colocaram compaixão e gentileza. Então, elas foram realmente vestidas aí de compaixão e gentileza. Com relação à legenda, a gente está fazendo as legendas das mulheres, né, aqui no nosso planner. Eu viria nessas mulheres diligência, fé, obediência, coragem e compaixão. Eu acredito que eu veria todas essas características na vida dessas 4 mulheres. E eu acredito que na vida de Priscila, relacionamentos no lar também, porque ela era uma pessoa muito companheira do esposo. Então, das outras a gente não vê ali uma característica, né, específica do esposo, mas dela especificamente teria esse relacionamento no lar. Nós não teremos, como eu falei para vocês, o estudo 5 esse mês, porque são 4 mulheres. Então, eu preferi fazer um estudo mais completo, um pouquinho na vida de cada mulher, para a gente ter uma abrangência, né, do que a gente está fazendo. Ver se eu consigo virar aqui meu caderninho. Pronto. E eu espero ter encorajado vocês. Eu vou colocar as 2 páginas, eu tive que colocar em uma parte 1, uma parte 2 no Facebook e Instagram para vocês.
E pretendo esse fim de semana, no meu domingo, fazer a minha pintura para estar colocando na loja para vocês das servas. Que é... Deixa eu pegar aqui o meu fichário. Essa daqui... Deixa eu pegar aqui. Mostrar na frente primeiro. Do planner. Essa daqui. E essa daqui é a do planner. E essa daqui é a minha página da Bíblia. Essas ilustrações você encontra na nossa loja separadas, se você quiser. Ou você pode adquirir o planner que já vem com as ilustrações nesse tamanho e no tamanho pequenininho para você colocar se você quiser na sua Bíblia também. E as páginas da Bíblia são vendidas separadamente, você já corta. Ou você pode esperar eu pintar, eu vou colocar na loja ela já pintada para você poder anexar a sua Bíblia também. Então é isso, meninas. Com isso eu concluo o estudo do mês sobre as servas. Não foram as servas que eu achava que seria ser, mas são servas. São as servas da história da igreja. E eu espero que tenha encorajado a sua vida e seja fonte de encorajamento, né? Para que nós possamos viver como essas mulheres, primeiras cristãs aí, que encorajaram tanto o ministério da primeira igreja, né? Da igreja primitiva, ali nos livros de Atos, Romanos, tá bom? Eu vou orar por nós agora, por todos nós, que o Senhor continue nos encorajando nesse estudo, mulheres como eu, e que se você parou o estudo em algum momento, que o Senhor te encoraje a estar continuando, né? E quem sabe até trazer para a tua igreja esse estudo, que o Senhor possa estar te dando esse encorajamento. Senhor Deus, muito obrigada por esse estudo, obrigada por todos esses meses que nós estamos estudando essas mulheres. Obrigado pela vida dessas 4 mulheres mais que o Senhor tem nos dado. Obrigada porque, mesmo não sendo as mulheres que eu achei que eu estaria estudando, o Senhor me deu a oportunidade de aprender tanto sobre a vida dessas 4 mulheres especificamente. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa falta de fé, perdoa a nossa ira, perdoa todas as vezes que nós não temos domínio próprio. Nos encoraja, Deus, a continuar esse estudo, a fazer diligentemente a leitura da Tua Palavra, para que nosso relacionamento contigo seja sempre o melhor e mais sincero possível, que nós possamos cada dia mais parecer com Jesus. Encoraja cada mulher que está fazendo esse estudo a continuar e perseverar e receber as recompensas do seu esforço. Em nome de Jesus, te agradecemos por essa oportunidade. Amém. Então pronto, meninas, um beijo. Deus abençoe vocês. E eu vejo vocês através do Instagram nesse fim de semana. Quando eu estiver fazendo essa ilustraçãozinha aqui, eu posso compartilhar um pouquinho para vocês de como tá saindo a pintura, tá bom? Um beijo. Eu amo vocês em Cristo. Tchau, tchau.